E hoje estamos aqui na convocação dos jogadores para a Copa do Mundo 2026 aí, Brasil rumo ao Hexa, e o técnico Tite vai trazer o nome aí dos jogadores convocados para jogar a Copa do Mundo 2026. E o primeiro nome aqui é o goleiro Alisson. O goleiro Alisson aí pode vir, é isso aí, é acostumado a agarrar as bolas, isso aí não perde uma, viu? É o Alisson. E também temos aqui o nome do Vini Júnior, ele que é embaixador aí da Hells Pinks, né? Ele que está usando os body splashes da Virgínia. Ele vem mansinho. Ele vem com um sorrisão, menina. Ele o convocado, ele o jogador, é o camisa 10. É isso aí, a Virgínia morrendo de orgulho aí, já aproveitando para divulgar Hells Pinks. E agora também tem Neymar que vai ser o convocado aqui. Oxente, o que foi, Neymar? Oxi. Meu Deus do céu, Neymar acabou de sofrer uma lesão enquanto andava para ser convocado.